Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Antônio Martins. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Mestre divino, vemos que quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. E por que, Senhor, conservaremos por nossa vez o azedume do mal na intimidade do coração? Que aprendamos, Senhor, a retirar das adversidades aprendizados para a conquista interior, educando nossa energia para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Que saibamos estender o bem por toda a parte e que não sejamos vencidos pelo mal, mas que vençamos o mal com o bem, a exemplo de Jesus. Assim seja. A Caminho da Luz. Cada hora é a afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Neste programa falaremos sobre sala de aula, expiação e arrependimento, variedades espíritas, o homem do pontinho preto, ouvindo e aprendendo, em busca da iluminação interior. É bom saber 20 serviços que o Espiritismo faz por você. E a partir de hoje, Antônio Martins passa a apresentar um novo quadro, Jesus no Lar, em substituição ao Conduta Espírita que teve o seu estudo concluído. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos sequência ao estudo do capítulo 2º da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema
expiação e arrependimento. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês escreve: a diversidade no tocante à evolução das almas é enorme em todo o campo de entendimento espiritual e mesmo físico. A natureza não se pode dizer que tudo e todos passam pelos mesmos caminhos no que tange aos mesmos processos. São diversos os caminhos do espírito. No entanto, o objetivo é o mesmo. No que se refere à profundidade da filosofia espírita, não estamos aqui para inovar nada. As leis são as mesmas, por serem eternas. No entanto, elas se vão dando a conhecer com o crescimento da alma. Há espíritos com tendência para o mal, e que o tempo faz com que eles se convertam para o bem, sendo-lhes a dor o guia mais seguro. Certamente que existem espíritos que não se preocupam em cuidar-se, procurando despertar para a vida maior. Temos de levar em conta o estado evolutivo das criaturas neste porte. Como exigir da criança o mesmo pensamento dos adultos? Cada alma é chamada para a renovação de acordo com as suas forças espirituais. Não existe violência na natureza. A diversidade, como já dissemos, é muito grande em todos os ângulos da criação. Todavia, tudo converge para o mesmo ponto central da vida, que é Deus. Os reveses pelos quais passam, as adversidades que as acompanham, as dores, os problemas e infortúnios, crescem e diminuem de acordo com as criaturas em pauta. Deus não abençoa uns mais que os outros, pois todos são seus filhos. Ainda existem muitos segredos na vida para serem revelados, esperando mais despertamento dos espíritos. Como falar com espíritos elevados do mesmo modo que se fala aos ignorantes? Como falar com camponeses da mesma maneira que se fala com cientistas? Como falar para pseudo-sábios, como se fala para os sábios? Há diferença em tudo, de acordo com as necessidades. Os espíritos sofredores, mas mais primitivos, certamente que desejam curar-se. No entanto, quando eles encontram na realidade o método de cura, preferem, por não suportarem o sacrifício, o mesmo jeito de vida que estavam levando. São muitas as conjunções que aparecem nos seus caminhos e são desprezadas. Somente a maturidade poderá fazê-los interessar-se pela sua paz nascida, em parte, dos seus próprios esforços. Se eles desejam melhorar e ainda lhes falta energia para tal empreendimento, é porque não têm ainda maturidade para a mudança de procedimentos. Todavia, o amanhã os espera na glória deste dia de suas decisões, do marco que deve brilhar no seu coração, dizendo basta às suas inferioridades. Na hora de se reformar, no momento do arrependimento, sempre aparece um Paulo ou um Apolo para nos mostrar o caminho, sendo que no fundo é o dedo de Deus a nos guiar para a eternidade da consciência tranquila. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos do meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. De qualquer maneira, devemos aceitar a dor como sendo o ponto indispensável para o despertamento da alma, em quaisquer condições de vida. Ela anda paralela com o progresso em todos os seus movimentos, mas não podemos esquecer que cada criatura
a sofre em dimensão diferente. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/A Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. O Homem do Pontinho Preto. Osvaldo era um pessimista inveterado. Os amigos diziam que ele sempre via o pontinho preto na tela toda branca, mas ele não se via assim. Se via como um realista, precavido quanto aos dissabores do amanhã, alerta para as ameaças que poderiam surgir ali na esquina. Entre reclamações e críticas, Osvaldo sempre olhava o copo meio vazio, o pior ângulo em tudo, esperava sempre o pior, em total ausência de fé e de esperança. Desconfiava de tudo e de todos e não se abria, temeroso do que poderia fazer aqueles que se dispusessem a ser seus amigos. Quando pediam a sua opinião, lá vinha ele com alarmismos, julgando a todos mal e vendo sempre a má-fé e a esperteza de cada um. Um verdadeiro agourento, diziam alguns. Tornava-se uma pessoa isolada pela comunidade por esse seu jeito negativo, o que reforçava a sua visão pessimista do ser humano. Um dia, no seu leito de desencarne, confessou a um dos poucos amigos que assim agia, pois havia sofrido muitas solapadas da vida, o que lhe fez ficar pessimista, sem esperança, achando que viria sempre o pior. Ao chegar do outro lado, se surpreendeu por ver que a vida continuava com suas lutas e desafios. O otimismo é uma virtude, mas que se enfraquece pelo remorso, pelo sofrimento reiterado, pelas dores que traumatizam o espírito encarnado. Uma conquista, pois, apesar de parecer fácil enxergar a tela branca, o pessimista se fixa ao ponto preto, aprisionado pela dor que viveu. Assim, exigir o otimismo demanda entender por que certos irmãos se detêm a uma visão negativa da vida, repleta de desconfianças, pensando sempre o pior. Por vezes, aquele irmão não conseguiu se libertar do emaranhado de dores que ele carrega no coração, dessa vida e de outras, e precisa de ajuda. Isto é muito comum nas reuniões mediúnicas, nas quais espíritos sofredores que perambulam arrastando as suas dores cultivam a descrença em dias melhores, enxergando apenas o pior, esquecidos de que existe uma luz maior a nos guiar, bastando por vezes apenas levantar a cabeça. A dor, qualquer uma, tem efeitos retardados e isso faz com que o chamado trauma nos impeça de ver o melhor que poderá vir construído pelas nossas mãos. Como confiar se já fomos feridos? Como pensar no melhor se já vivenciamos tanto sofrimento? Esse pontinho preto pode ser infinito e nele ficarmos aprisionados sem perceber quanta coisa boa existe no mundo, produzido pelas mãos humanas, e quantas pessoas que dão exemplos de superação de seus desafios. Mas para se desviar desse ponto preto fixo, precisamos por vezes de ajuda. É preciso insistir nesse ponto. Diante do amigo pessimista, que sempre espera o pior, que não confia em ninguém, ao invés do isolamento, pense que ele precisa de um abraço, de uma boa conversa
e que ele precisa de pessoas que o ajudem a reencontrar a sua fé na vida, fé no homem. E por isso, não basta mostrar a ele coisas boas, mas convidá-lo a construí-las com o seu esforço, para que ele veja de forma desalienada a força do bem, potência transformadora que realiza o que seria mais próximo de um milagre em nosso planeta. Assim, os realistas de plantão colecionarão outras realidades que mudarão as suas lentes, não para a ingenuidade que enfraquece, mas para o amor que liberta, vendo em cada um a sua essência divina. Ouvindo e aprendendo a palavra de espíritas ilustres. Em busca da iluminação interior. Vivemos tempos desafiadores, nos quais somos testados diariamente em nossa capacidade de persistir na busca de iluminação, especialmente quando a sombra parece predominar e não dar tréguas nos diversos campos de expressão humana. As crises se manifestam em toda parte e por isso mesmo temos que estar muito centrados e equilibrados para não nos deixar levar pela onda de pessimismo e desespero que vai tomando conta das pessoas, até mesmo no campo religioso, demonstrando que a fé que tanto se propaga aos outros ainda não é a fé inabalável, porquanto encontra-se vulnerável diante dos obstáculos externos e de todo o mal que a grande maioria se julga vítima. Mas justamente por serem tempos difíceis e desafiadores, que podemos e devemos colocar em prática tudo o que temos aprendido ao longo das nossas existências. Afinal, não podemos esquecer que o Mestre a quem desejamos servir nos pediu que carregássemos a nossa cruz, enfrentando a agonia de cada dia, o que Ele próprio nos ensinou através do exemplo pessoal, lidando com o sofrimento de maneira nobre e nos recordando que o reino que nos conclama não é do mundo do ego, das realizações imediatas e das ilusões, mas da alma, da instância divina em nós. Temos que estar atentos que toda crise é prenúncio de transformação e não de derrota, dores e agonias. Quando ficamos presos às suas aflições, deixamos de entender o seu chamado, o significado que se encontra por trás das dores que apresenta. Na rica simbologia dos ideogramas chineses, crise e oportunidade são representados da mesma forma, o que no mínimo é uma bela metáfora para pensarmos a respeito das oportunidades que estamos vivendo nesse momento, para poder transformar a vida humana em algo muito mais rico, belo e nobre. Em sua recente obra, Em Busca da Iluminação Interior, Joana de Ângeles faz um alerta importante para esses dias que vivemos. O ser humano procede da divina luz e avança para ela. Fazê-la ampliar a sua capacidade de iluminação é dever de toda consciência que desperta para o nível de si mesma, superando as investiduras que a tentam impedir. Ilumina-te. Por que dizemos tanto acreditar em Deus e o sentimos tão distante de nossas vidas? Por que nos deixamos desesperar, demonstrando tão pouca fé diante das ocorrências externas? É bem capaz que seja porque ainda duvidemos do íntimo do nosso ser, da divina filiação, ou que acreditemos ainda em um Deus que deve suprir as necessidades do ego, enquanto que a vida está mais ocupada em aprimorar nossas almas na grande jornada evolutiva que participamos. O nosso próprio DNA, como comprovado pelo geneticista Jan Heimer, apresenta essa face divina em sua constituição. Por que fugimos tanto dessa condição? O que estamos temendo?
O que estamos buscando? São questionamentos importantes a nos fazermos para poder refletir sobre nossas atitudes e aproveitar esse momento para transformar o que já passou do tempo de ser transformado. Ilumina-te, propõe a benfeitora espiritual. Não é o momento de estarmos tão preocupados com a iluminação dos outros, mas principal e essencialmente com a própria iluminação. E para isso, somos convidados a lidar com a nossa sombra, as partes da personalidade que não cuidamos e que Kardec e os espíritos nobres tão bem definiram quando falaram a respeito das inclinações más. Não foi à toa que Santo Agostinho propôs uma terapia diária na tão conhecida e repetida, infelizmente tão pouco praticada, questão 919 de O Livro dos Espíritos. Passar em revista a nossa própria consciência e não a do outro. Buscar refletir no interior de si mesmo as atitudes, pensamentos e sentimentos que já não devem ter lugar em nossas vidas e, passo a passo, construir um caminho de transformação, um caminho de iluminação interior, pois somente assim poderemos honrar nossa condição de cristãos e de espíritas. Somente uma coisa nos é pedida nessa jornada: que sejamos o melhor eu que podemos ser. Essa será a nossa melhor contribuição à sociedade conturbada dos nossos dias. Assim procedendo, estaremos com as nossas candeias no alto, iluminando o caminho e os nossos passos, e auxiliando aos que ainda se debatem nas sombras, pois somente o nosso exemplo pessoal poderá ensinar que ainda há esperança. E nesses dias em que a sombra parece prevalecer, sustenta-te na divina luz, iluminando-te, servindo e amando. Somente assim estaremos comprometidos com a jornada de iluminação interior. A caminho da luz. No centro de formoso jardim havia um grande lago todo ornado em ladrilhos azuis. Neste reduto um tanto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes. Nédios satisfeitos eles se refestelavam entre a gula e a preguiça, despreocupadamente plenos, displicentemente ociosos e contentes. Desprezado por todo cardume, também ali vivia um peixinho vermelho, que quase não comia nem dormia, errante ali nadava pelo lago dia e noite, noite e dia. Os mais gordalhudos tomavam para si larvas, moscas e minhocas, ocupavam ali tudinho, não sobrava pro peixinho pra dormir nenhuma loca. Tinha mesmo que nadar, sem pouso pro repouso, nem mesmo uma larva reconfortante. Pois se o peixinho é estudar os cantos e recantos, as marés, as cheias e as vazantes, cada loca estreita, cada entrada e saída, tamanho, quantidade de ladrilhos. Mas Sérrimo que estava, rompeu a porta estreita e desceu a nadar com nadarilho. Paisagens deslumbrantes ele viu, ornadas de flores, regos d'água, quedas d'água. Peixes diferentes conheceu e assim desembocou no grande rio, onde enfim todo córrego deságua. Da margem viu os homens, animais, embarcações, contemplou a natureza. Pontes, arvoredos, cabanas e mansões, céu azul, mas que grandeza. Finalmente desagou no mar, ainda extasiado, ébrio de belezas naturais. Agradecido por ali chegar, entre outras espécies, fixou logo morada num palácio de corais. Meditou então e uma imensa compaixão colocou seu coração à prova.
Dos amigos se lembrou e deliberou voltar pra espalhar no lago a boa nova. Esbelto e satisfeito então supôs que a sua volta causaria-lhe surpresa e entusiasmo. Mas no orgulho ninguém se moveu. Pesados ociosos nadaram, voltaram pro mesmo marasmo. Não lhe deram bola, não fizeram nem marola quando ali contou sua viagem. Cochicharam baixinho, delírio de um peixinho que de fome andou vendo miragens. Falou do peixe-lua e do galo do mar, de um tal peixe-coelho, tainhas e salmões, que a vida além do lago era incrível, deslumbrante, abundante de emoções. Mas tudo tem seu preço, seu esforço tem. Preciso era trabalhar, emagrecer, evitar ração demasiada, romper a porta estreita do equilíbrio. Disseram todos, vai-te daqui. Não vê que o nosso lago é o centro do universo. Não vê que não há vida além desses lençóis. Vai-te em nome do Deus dos peixes, que tem olhos apenas pra nós. A golpe de sarcasmo foi expulso o bom peixinho que retorna ao oceano. Logo pavorosa seca devastou lagos e rios, onda de calor insano. E os peixes pachorrentos preguiçosos perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. E os peixes pachorrentos preguiçosos perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. Perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. E o esforço de um André buscando acender luz é semelhante à missão do peixinho que volta aos recôncavos da terra pra dizer que além daqui resplandece outras paragens. Mas há cardumes de peixes humanos em locas temporárias, sustentando velhas crenças, sorrindo e bradando e passando entre a mordacidade e o lodo da indiferença. Mas a sentença do pastor divino se renova a cada segundo as suas obras. A cada segundo as suas obras. A cada Mas a sentença do pastor divino se renova a cada segundo as suas obras. A cada segundo as suas obras. A cada Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que o instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Elimina a maior parte das suas preocupações
acerca do futuro além da morte. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. Traça-lhe providências para o combate ou para a cura da obsessão. Concede-lhe o direito à fé raciocinada. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. Auxilia você a revisar, a revalorizar os seus conceitos de trabalho e de tempo. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Garante-lhe serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. Ensina você a considerar adversários por instrutores. Explica-lhe que, por maiores sejam as suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação. Patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda tribuir a cada qual segundo as obras pessoais. Essas são 20 das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza em nosso favor. Será curioso que cada um de nós pergunte a si mesmo o que estamos nós a fazer por ele. André Luiz, página recebida pelo médium Valdo Vieira em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã na noite de 22 de outubro de 1965, em Uberaba, Minas Gerais. A caminho da luz. In this house I found myself. I came in here and saw a way out. Yes, it lies in this house your love, that the blessings of love healed my wounds. After many passes, studies and water of patience, reconnected, philosophizing, I understood. Here, in this house of prayer, I pray and practice the gospel. Yes, it was in this spiritual retreat that I discovered real life. I left old men behind once yet for all. After many prayers, lectures and water of faith, reconnected. When this house is holy, it is immortal scare. Hospital of souls, displaying pain, transcending traumas. Urgent care, a holy house. I made dear friends, people I can count on. Fracture no existence, gospel worshiper home. Yes, Jesus workshop. I cried singing Quanta Luz, with vibrations in this place. After many falls, regaining strength through faith, reconnected. When this house is holy, it is emergence care. Hospital of souls, displaying pain, transcending traumas. Lifting everyone.
care. A holy, holy house. Emergency care. Hospital of souls. Displaying pain. Transcending traumas. Lifting everyone. God's urgent care. A holy, holy house. Lifting everyone. God's urgent care. A holy, holy house. A caminho da luz. Jesus no lar. Mensagem para uma vida melhor. Queridos companheiros, neste ano iremos estudar a obra Jesus no Lar, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Na abertura, a mensagem de Emmanuel, que prefacia esta bela obra, Jesus no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis e para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de felicidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor atender o divino reinado de paz e de amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio reconhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossas almas a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Que assim seja. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado
em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo, nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, viemos aprender em vossa escola de amor. É provável que os outros conosco guerreiem gratuitamente, hostilizando-nos nossa maneira de viver. Entretanto, podemos avançar em nosso roteiro, sem guerrear com ninguém. Para isso, é necessário ser portador do equilíbrio interior. Somos irmãos e para que a tranquilidade nos banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade nos sigam todos os passos. Tendo serenidade, poderemos analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito, que possamos compreender cada mente com seu problema. Aqueles que tentam guerrear conosco são irmãos necessitados da nossa compreensão. Demonstremos a eles o equilíbrio e a paz interior, dando o exemplo do que eles devem cultivar por si mesmos, visto que a bênção divina está também com eles, assim como o sol está para todos. Deus espera sempre por todos. Façamos a nossa parte. Assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.